E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sei que hoje a gente tá com uma roupagem completamente diferente aqui. Eu não estou no meu quarto, eu estou em São Paulo, no apartamento do meu amigo Pedro, que eu tive aqui agora a oportunidade de visitar por causa das minhas férias. E não é porque eu tô de férias que eu vou parar de trabalhar, né? Pra quem não se lembra, ou pra quem chegou agora recente no canal, o Pedro já apareceu aqui antes e também falando sobre Foucault, que é a especialidade dele. Como eu acho muito legal conversar com pessoas com alta competência, como vocês já viram aqui no canal, né? Eu gostaria de trazer novamente o Pedro aqui. Eu vou aproveitar esse período que a gente tá juntos. A gente improvisou um cenário aqui que vocês não fazem ideia que foi difícil. Uma gambiarra que a gente montou aqui com um tripé que eu acabei de comprar junto com o abajur dele pra apoiar. Então foi meio caótico aqui a gente conseguiu montar o cenário. Mas enfim, conseguimos. E aí, Pedro, como é que você tá? Tô bem, Fugita, muito bom, né? Tá de novo no seu canal. Agora presencialmente, porque da última vez a gente gravou de forma remota, né? Sim, foi isso mesmo. Com duas telas, enfim, num regime até um pouco precário também. Parece que a precariedade é um pouco a marca de quando a gente se encontra. Pois é. Puxa vida, hein? Mas então, é verdade. Mas a gente conseguiu, deu tudo certo. E hoje eu tenho uma proposta muito interessante. Não noto também que nós estamos com várias camadas de roupa aqui, talvez em um dos dias mais frios do ano. Mas enfim, olha só. A gente tem uma proposta muito interessante hoje, que é trazer um react a um vídeo que pra mim é calamitoso. De um pessoal que vocês já me viram criticar aqui no canal antes. Eu tô escrevendo sobre eles. O Pedro de vez em quando conversa comigo sobre, eu mando uma coisa pra ele ler ou pra ouvir, é a Brasil Paralelo, de que você é assinante, né, Pedro? Pois é, eu admito que eu só ouço falar, porque eu consegui, em alguma forma, blindar um pouco as minhas redes de um certo conteúdo, até por razões um pouco de saúde, né? Então eles não chegam até mim de forma orgânica, assim, ou mesmo com marketing direcionado. Então a verdade é que eu conheço muito pouco do que eles efetivamente fazem, né? Mas, enfim, eles fizeram um vídeo especialmente sobre o Foucault, e aí merece alguns comentários, que é um pouco assustador, assim, ver o que circula ali, né? E lembrando, gente, que assim, a gente vai assistir ao vídeo inteiro, ou então o que a gente aguentar dele, mas não é um vídeo propriamente sobre as ideias do Foucault, né? Então, assim, como muito conteúdo da Brasil Paralelo, é um vídeo que fala muito sobre uma espécie de narrativa psicológica, biográfica, para colocar o autor de que eles discordam como muito diabólico, e a gente vai ver que acho que não é muito por aí, né? Acho que não é muito por aí. Então a gente não vai enrolar muito, eu vou começar a assistir aqui com o Pedro. Mas acho que vai ter muito pouco sobre a filosofia do Foucault pra gente falar. Poderia ser um vídeo bem mais interessante, mas já que é isso que eles se propuseram a falar, né? Vamos reagir, né, Pedro? Vamos ver o que é que dá pra comentar aqui do que eles trazem, né? Então, vamos lá. Um especialista de Foucault reage, doutorando, né, Pedro? Terminando o doutorado, a Brasil Paralelo. Vamos lá. Eles começam aqui com uma citação do Chomsky, que fala: "Eu gostei dele pessoalmente, só que eu não conseguia entendê-lo. Era como se ele fosse de uma espécie diferente, ou algo assim." Possivelmente um momento pós-debate deles, né? Pra caso... Exato. Mas já vou dizer que a escolha é boa mesmo, porque esse era um pouco o efeito que o Foucault provocava no seu próprio tempo. Como ele tinha uma maneira muito particular dele, tinha uma novidade grande no pensamento dele, ele causava muita estranheza nas pessoas mesmo, né? Mas isso não era uma coisa ruim, né? Era um primeiro estranhamento que até hoje, quando a gente vem na formação acadêmica, às vezes a gente sente um pouco, né? Porque ele tem uma periodização que é muito particular a ele tem uma forma de encadear o processo histórico que é muito particular a ele. Então, esse estranhamento não é uma coisa ruim, não. É uma característica que muita gente compartilhou isso com o Chomsky, né? Pois é, o Chomsky a gente vê em vários momentos do debate que parece até que ele não tá entendendo direito o que o Foucault tá falando, né? O Chomsky tinha uma influência, assim, de escolas completamente diferentes, né? De pensamento. E eles partem de pressupostos muito diversos. Então, quando você tá partindo de uma base que é muito distante uma da outra, esse estranhamento é natural, assim, não acho isso problemático, né? Só acho que isso prejudica um pouco o debate, porque vira uma questão de afirmação e negação, né? Você não consegue muito dialogar em alguns pontos, enfim, mas aí eu acho que até no começo do debate, quando eles começam a discutir um pouco sobre a natureza humana, né? E o Foucault dá uns contrapontos com a própria biologia, de como que ela, de certa maneira, foi seletiva, e os biólogos, como conduziram estudos, né? O Chomsky fica meio assim, né? Fica olhando o Foucault, né? Em vários momentos ele fica olhando assim profundamente o Foucault.
E não era só uma barreira linguística, né? Porque o debate, o Foucault falava em francês e o Chomsky em inglês, mas definitivamente não era isso. Era realmente Exato. as ideias deles que eram muito diferentes. Mas isso era, como eu digo, isso era frequente. Quando Foucault veio ao Brasil, por exemplo, ele deu um curso em 65, aqui na USP, que foi um curso sobre as palavras e as coisas também. Na época, uma das pessoas que estava nesse curso, eu conheço bem, que é o professor Paulo Arantes, aqui da USP, e ele fala que essa era um pouco a reação também, porque era difícil acompanhar. Ele, na época, por exemplo, só tinha lido a História da Loucura, do Foucault, e era uma edição inglesa, que era uma edição um pouco condensada. Então havia essa dificuldade mesmo de compreender algo que era ainda muito novo, né? Entendi, mas vamos ver o que eles querem trazer, né? O que eles têm, né, em mente com essa frase agora, né? Em 1984, Michel Foucault partiu da vida diretamente para o panteão acadêmico do Ocidente, de onde até hoje exerce, com suas ideias, influência na vida de todos nós. Tornou-se um ícone da ideologia progressista atual por denunciar supostas estruturas de opressão escondidas nas normas e instituições tradicionais da sociedade. Eu já quero parar aqui rapidinho, porque tem alguma coisa escondida que o Foucault fala. Pois é. Não tem nada de escondido. Então, já começa, assim, muito problemático, né? Porque é o oposto do que o Foucault fala, né? Para o Foucault, o poder ele é sempre muito explícito, as estruturas não são escondidas, né? O Foucault, inclusive, se afasta muito de algumas ideias da tradição marxista como ideologia, como um tipo de discurso que serviria para mascarar alguma coisa. A grande análise do Foucault é justamente em mostrar aquilo que se mostra, né? Não aquilo que se esconde, né? Em explicitar isso que se mostra. Então, assim, ele não fala de estruturas ocultas de poder ou nada disso, muito pelo contrário, né? Mas enfim. Então, só para lembrar que o pessoal da Brasil Paralelo constantemente tenta fazer um arranjo de coisas, como, por exemplo, quando eles vão falar do Gramsci, né? Uma coisa que eu já falei no meu vídeo, que eu falo sobre marxismo cultural aqui no canal. E assim, eles tentam pintar o Gramsci como tentando construir uma revolução silenciosa. Então, para eles, essa ideia de pintar uma pessoa fazendo uma coisa ali às escondidas, né, que ninguém tem que saber, sorrateiro, um grande projeto conjunto de todos eles, né, a Escola de Frankfurt, os pós-estruturalistas, né, o pessoal dos direitos humanos nos Estados Unidos. Então, sabe, essa tentativa deles de tentar mostrar que tudo isso é marxismo de alguma forma, né, e de pintar um pouco o Foucault como marxista, como no caso até do Scruton, como a gente fez, né, naquele nosso primeiro vídeo. Último vídeo. Essa tentativa um pouco mais megalomaníaca, né, muito mais enérgica da Brasil Paralelo, é meio que um roteiro psicológico. É uma tentativa de roteiro psicológico de dizer, olha, se é uma coisa oculta, que as pessoas estão fazendo de forma escondida, se essa é uma agenda escondida e tal, esse clima assim, é porque tem algo de errado por aí, né? De não discute muito o mérito da coisa, mas o verniz, né, estético da coisa. E que nem é verdade, né? E que nem é verdade. Não nesse caso é isso. Foucault ele se preocupa a vida inteira, assim, em justamente tratar e mostrar como opera o poder na sua positividade, justamente na parte mais ativa disso, que é quando ele produz alguma coisa, quando ele gera efeitos, quando ele diz ao que vem, né? E o exercício do poder depende disso, né? Tá muito mais ligado à ideia de verdade do que à ideia de falsidade, em grande grau, né? Então, enfim, já começou bem mal, assim, o vídeo, né? Mas vamos ver o que eles têm a dizer. Vamos lá. No ranking do Google Scholar de autores mais citados, Foucault é o campeão. E entre os textos que formam o topo dos 1% mais citados, 6 são de Foucault. É autor obrigatório na bibliografia de cursos universitários de História, Ciências Sociais, Filosofia, Letras, Direito e Psicologia. Nisso daí acho que não tem o que falar, né? Que o Foucault realmente foi... Mas aí tem um tom, né? Porque o que ele faz com isso é tentar usar isso para atacar a estrutura acadêmica desses textos, né? E veja, o Foucault ele realmente é muito citado e tal, mas, assim, tem muitas razões para isso acontecer, né? Não só a fama pessoal dele, mas o fato de que ele morreu jovem e deixou uma obra muito grande impublicada. Então, Foucault, curiosamente, é um dos autores que mais publica hoje
mesmo fazendo 40 anos que ele morreu. E é por isso, porque como os arquivos dele estão lá sendo estudados constantemente novas coisas surgem disso. E isso se deu em grandes levas. Nos anos 90 foram as entrevistas e tal que saíram nos volumes ditos escritos. A partir dos anos 2000 começaram a aparecer os cursos que ele deu no Collège de France. Agora a gente já está recuperando cursos que ele deu em universidades antes dele ter sido professor no Collège de France, coisas que ele escreveu e nunca publicou, mas que ficaram lá quase completas, alguns artigos que ficaram perdidos. Então, como ele tem uma presença ainda muito grande, produtiva, a produção acompanha isso, né, de outros acadêmicos que terminam citando tudo isso que está saindo, né? E querendo ou não, ele tem uma importância muito grande para ele. Ele introduziu debates que foram muito fecundos nos anos seguintes, né? Então, quanto em relação a isso, vamos lá. História de dedicação à vida intelectual, recompensada com a reverência de gerações de adeptos. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Uau! Tem uma coisa oculta, Pedro. Pois é. Tudo tão sempre explícito, né? Oculto para quem, né? Talvez para quem nunca ouviu falar e descobre, né? Exatamente. Mas, enfim. Bora ver qual que é a face oculta do Foucault. Vamos descobrir, vamos lá. And Foucault had his problems, and in a manner that appears to be quite deeply pathological, in a very, 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 very dark way. José Foucault, avec des jeunes enfants en Tunisie. Só uma coisa, quem estava falando antes era o Jordan Peterson, né, que foi um psicólogo que ficou bem famoso por falar de algumas questões de gênero, né, acho que vocês conhecem ele, né? Mas enfim, o que eu acho que o mais interessante do que ele é esse que aparece agora aqui, né, que é o Guy Sorman. Guy Sorman, exatamente. Mas vamos ver o que ele fala aqui, o que o Foucault fez com os garotos na Tunísia. Et que j'ai vu et que je me suis reproché de ne pas avoir dénoncé à l'époque, me conduit non pas à rejeter l'œuvre de Foucault, mais à la regarder avec d'une manière différente. Por que eu acho que é mais interessante? Porque ele publicou um livro, né, em que ele acusa o Foucault de algumas coisas, e o Pedro, na época que teve a polêmica, né, chegou a conhecer o livro, né, Pedro? Eu cheguei a escrever um pequeno artigo para a Cult, junto com um amigo, o Alessandro, que também é um estudioso de Foucault, falando, foi uma bobagem, assim, enfim, o Guy Sorman quis um pouco se promover às custas disso. Inclusive ele acusa isso, né, o Foucault teria feito, sei lá, sexo com crianças e ele teria visto. Ele não viu, primeiro porque ele não era próximo do Foucault, e depois porque quando ele diz que essas coisas aconteceram, né, Foucault já não morava mais na Tunísia, né, ele já tinha se mudado de volta para a França, foi exatamente no ano antes de ele assumir o Collège de France. Enfim, essa história toda foi um pouco para lançar o livro, e funcionou, porque o livro, e aí tem até uma curiosidade, né, na época eu estava na França, e esse amigo me procurou para nós escrevermos isso juntos, e ele disse, poxa, mas aqui no Brasil eu estou tendo dificuldade de encontrar o livro, para importar vai demorar muito para chegar. Eu disse, não seja por isso, eu vou comprar, né? E já fazia algumas semanas que ele tinha sido lançado, e eu lembro até a livraria, eu fui na Gilbert Joseph, na época, comprar o livro, e eu me deparei com uma coisa muito curiosa. Lá, as livrarias na França sempre tem o espaço do livro e junto deles, livros que eles chamam d'occasion, que são livros usados, né, que foram vendidos e alguém devolveu ou revendeu para a livraria depois e eles ficam lá do lado. E no caso dele, tinham muito mais livros d'occasion do que novos para serem vendidos, por isso, porque muita gente foi atrás por conta dessa polêmica e terminou se decepcionando. É uma coisa que aparece en passant num livro já muito problemático, e isso, surge essa denúncia. Já deixou como se fosse para um sebo, assim, né? Não quero mais, descartou logo. Exato, descartou logo e tal. Mas serviu, porque, enfim, o livro circulou um pouco, mas é isso, existem falhas biográficas, assim, grosseiras no que ele fala, e quando ele publicou isso, a família do Foucault, inclusive, veio, na época, questionar isso, dizer, pô, você nunca teve relação com ele ou com nenhum de nós, né? O próprio companheiro do Foucault. Então, gerou um certo clima, assim, de desagrado, mas terminou também não indo muito além disso, porque, enfim, a afirmação é tão estapafúrdia, mas aí tem uma coisa que é importante comentar, que é o seguinte, esse tipo de acusação
é recorrente em pessoas que foram abertamente homossexuais, especialmente na época que o Foucault ele era abertamente gay, né? Então todo esse peso de condenações morais perseguiram ele a vida toda, né? Isso não é uma novidade também, e acusações como essas sempre circundaram a figura de pessoas da comunidade LGBT, né? Enfim, tem mais coisa que vai ser dita sobre isso daí, mas bora lá pra não ficar muito longo. Em 1946, quando a França ainda cicatrizava as feridas da ocupação nazista no país, Michel Foucault começava sua vida universitária na École Normale Supérieure, em Paris, aos 20 anos. Sempre tem muita foto do Foucault sorrindo assim, né? Dando sorrisão assim, né? Era muito... Um jovem excêntrico e solitário, que decorava seu quarto com as cenas de guerra e torturas pintadas por Francisco Goya, e irrompia em episódios de violência contra os outros e contra si mesmo. Em uma ocasião, perseguiu um colega com um punhal e muitas outras se automutilou e tentou suicídio. Tu quer comentar sobre isso, Pedro? Não, são dados biográficos montados assim de um jeito, fantasmagórico. Não, Foucault na juventude chegou a ser internado numa instituição para tratar dessas questões, justamente de um período onde ele tinha muitas questões com a própria sexualidade, né? Tudo isso melhora no momento que ele se assume um pouco mais e encara isso de outra forma, né? Mas veja, o mais importante do que ele falou, ele deu como um traço en passant, que o Foucault foi um normalien. Então ele não era um jovem recluso e problemático, né? Ele teve alguns episódios de depressão, alguma coisa assim, mas ao contrário, ele era um sujeito brilhante da sua época. Sim. Tanto é que ele foi para a escola que, segundo Pierre Rosan Vallon, professor do Collège de France, uma escola que faz parte até do sistema eleitoral da França. Sempre porque de presidente, né? Não, porque não há um presidente na República Francesa, na Quinta República, que não tenha saído de uma das grandes écoles, das quais uma delas é a École Normale, que em filosofia é a mais prestigiosa. Então, o Foucault ele está um pouco no panteão. E só para vocês terem uma ideia, né? Para você ingressar numa grande école dessa, elas estão fora do sistema geral do Enem francês, que é o BAC, né? Então é uma escola que eles chamam de escola de concurso. Então você termina o liceu, que é o ensino médio, e você precisa fazer 2 anos de escola preparatória, onde você vai ser preparado em filosofia clássica, em grego, latim, para então fazer um exame admissional nessa escola. Se você não é aprovado nesse exame admissional, você pode ingressar em qualquer licença, em qualquer graduação, direto no 3º ano, porque esses 2 anos da escola preparatória contam como que eles chamam de um BAC mais 2. Né? Então, a gente está falando de uma formação de elite do sistema educacional francês. E o Foucault é essa figura. Eles chamam essas pessoas de normaliens, né? Que são as pessoas que ingressam na escola normal superior. Né? Exatamente. Enfim, vamos avançar aí. Submetendo sua saúde mental ao exame dos médicos da universidade, Foucault recebeu o diagnóstico de que suas tendências suicidas decorriam da angústia que enfrentava por ser homossexual em uma sociedade que reprimia essa orientação com severos tabus. Neste período, ele já iniciava o seu envolvimento com a cena gay underground de Paris, seus encontros sexuais com múltiplos parceiros e seu contato com as drogas. Após se graduar em filosofia e em psicologia, seguiu carreira acadêmica, lecionando em universidades de diversos países europeus. Em 1958, ele foi obrigado a deixar a Polônia por um escândalo diplomático que causou ao manter relações sexuais com um agente de segurança do país. A notoriedade... Se você quiser comentar, você pode falar, tá aí pausar aqui, tá? Não, mas deixa um pouco mais, porque esses dados biográficos não vale a pena esgotar o comentário. Tá bom. Enfim. De sua obra despontaria alguns anos mais tarde, quando, de volta à França, submeteu a sua tese A História da Loucura à Universidade de Paris, para obtenção do título de doutor. O trabalho teve recepção mista, provocando críticas e elogios, mas garantindo a Foucault a repercussão que precisava para introduzir seu pensamento
nos círculos intelectuais da França. A partir de então, Foucault ocupou diferentes cargos universitários na França, com uma breve passagem de 2 anos pela Tunísia. Fomentou seu prestígio para além das fronteiras do continente, tornando-se em todo o mundo o mais reverenciado expoente do chamado pós-modernismo. Foucault... Veja, aí sobre a carreira acadêmica, né? Uhum. Se trata, assim, com área de sensacionalismo, mas é um pouco o caminho, assim, meio que frequente desses intelectuais franceses, né? De você se formar, defender sua tese e circular um pouco por outros lugares. No caso da França em particular, isso de partir em missão, que eles chamam, né? De ir para esses lugares como a Tunísia, ex-colônias da França, lugares francófonos, isso não é inusual, né? Isso é um trajeto muitos, e até para outros lugares. Por exemplo, aqui no Brasil, a USP foi fundada em grande parte por esses intelectuais franceses que vieram, passaram uma temporada aqui. Ele foi pra né? USP, pra PUC também, né? Mas ele não veio como professor, né? Ele visitou em alguns Sim. casos, o mesmo curso que ele deu na USP em 65, foi um desses cursos mais rápidos, de acho que 2 meses só. Né? Ele nunca esteve aqui, como por exemplo Lévi-Strauss esteve, ou como Gerard Lebrun, ou outros que ficaram muito mais tempo, que fizeram um início de carreira verdadeiramente aqui. Esse período mais longo passou na Tunísia. Né? Uhum. Ok. É isso. Vamos lá. E um detalhe também sobre a tese de doutorado, é importante dizer, ele enfrentou mesmo alguma resistência, inclusive da própria banca, inclusive, se eu não me engano, o Canglian é um dos que fala, quando ele ainda estava no projeto, né, ainda estava na pesquisa, ele dizia que era impossível fazer o que ele estava querendo fazer, né? Ele dizia, não, fazer essa história que você quer produzir é impossível, e depois que ele defende tudo, ele diz, bem, não só era possível como você fez, mas realmente primeiro, se vocês pegarem, é uma coisa muito volumosa, eu até entendo que isso é um pouco mais frequente na França, especialmente nesse período em que você fazia o que eles chamavam de um doutorado de Estado, né? Que é que você tem a tese principal, que no caso é a História da Loucura, e você tem a tese complementar, que no caso do Foucault foi a tradução da Antropologia do Kant com uma introdução, né? Então, ele fez essas duas coisas, então é um trabalho muito volumoso, que hoje até é mais difícil de fazer, porque não existe mais esse doutorado de Estado que é tão longo, né? Então ele tinha condições assim, materiais um pouco mais privilegiadas para conseguir fazer um trabalho dessa envergadura. A questão é que o Brasil Paralelo parece mostrar isso daí quase como um plano arquitetado do Foucault para ele conseguir prestígio e aí introduzindo as ideias dele aos poucos, como se fosse, né? Não é. Isso é uma coisa bizarra. Ele está, na verdade, fazendo uma carreira acadêmica, que começa assim, você começa defendendo uma tese, apresentando algumas ideias, que ainda não estão... Por exemplo, na História da Loucura, é muito frequente a gente pegar hoje escritos muito posteriores do Foucault e ver que algumas dessas ideias já estavam de alguma forma presentes ali, na História da Loucura. Mas isso não é um plano maquiavélico, não é nada, é simplesmente porque isso estava ainda em elaboração, e depois isso vem à tona como uma coisa mais bem acabada. Né? Isso é o normal de qualquer projeto acadêmico que se tenha na vida, né? E é uma coisa que ele vai mudando um pouquinho, assim, porque eu me lembro que na entrevista que o Merchior fez com o Foucault, né, ele comenta sobre isso e o Foucault fala, nesse começo eu tava meio que tateando um pouco, e até que eu vou descobrindo... Opa, perdão, gente, acontece ao vivo. Mas assim, até que ele tava tateando um pouco, até que ele vai descobrindo mais ou menos o que era o projeto dele, assim, com o tempo desenvolvendo mais, né? Então, é uma coisa que é dinâmica, né? O projeto foi dinâmico durante a vida dele. Não, e muitas coisas que aparecem, por exemplo, na História da Loucura, aparecem ali de forma um pouco misturada. Então você tem, por exemplo, pegando as grandes fases de pensamento do Foucault, se você pegar o que a gente chama de arqueologia e genealogia, não vou explicar em detalhes, mas ali na História da Loucura, essas coisas aparecem muito mais misturadas. Você vê alguns elementos do que vai vir a ser uma genealogia, alguns elementos do que vai vir a ser uma arqueologia, mas isso nem existia ainda, essa formulação não existia nem na cabeça dele, né? Mas ali é uma primeira obra, teve uma obra anterior que ele publicou, que é o Doença Mental e Personalidade, né? Que normalmente se excluem desse panteão de obras do Foucault, mas enfim, também História da Loucura não é a primeira coisa que ele publica assim, né? Mas enfim, vamos seguir Vamos lá. Se notabilizou como um filósofo do poder. Ele acreditava que verdades e valores... Deixa eu já corrigir isso. Depois, né? Exato, mas não é só isso. Esse é um erro mais justificável do Brasil Paralelo,
pela recepção que o Foucault teve no Brasil. Por quê? Porque o Foucault ele produziu isso, mas ele produziu tudo isso muito antes da era da internet e da informação instantânea. Então, a entrada, por exemplo, do Foucault no Brasil foi mais ou menos... Né? O Vigiar e Punir é a obra mais publicada dele no Brasil, né? Até hoje é a obra mais publicada, né? Isso não quer dizer que é a mais importante, isso não quer dizer nada disso. Só que realmente no Brasil, esses discursos, esses escritos dos anos 70 foram os que marcaram a primeira entrada do Foucault e recebidos, inclusive, em locais que eram um pouco fora do ambiente da filosofia, por exemplo. Então, Foucault foi muito lido no direito, foi muito lido na educação, por conta desses textos no Brasil. Então, o Foucault não é o filósofo do poder, esse é um dos temas importantes na obra dele. Não é nem o primeiro que aparece, não é? E nem o último, né? Mas, enfim, se você partir de um cenário brasileiro, talvez você possa ter um pouco essa impressão. Mas aí você está restringindo muito, né? Porque é uma recepção particular dele. Vamos lá. Só tinham lugar nas chamadas formações discursivas. Ou seja, apenas como discursos fabricados para legitimar o poder daqueles que o detêm. Na fluidez das relações entre dominadores e subjugados, através do tempo e dos povos, também são reescritos os discursos, os valores e as verdades. Foucault se revela em sua obra um dedicado historiador das ideias, dos comportamentos e das instituições. Escreveu, por exemplo, sobre a história da loucura, a história da sexualidade e a história das prisões. O próprio Foucault, entretanto, se empenhava em esclarecer que suas pesquisas históricas não deveriam ser confundidas com meros registros historiográficos, pois, na verdade, serviam à investigação daquilo que ele chamou de história dos problemas. C'est l'histoire des problèmes, c'est, si vous voulez, la généalogie des problèmes qui m'intéresse. Par exemple, à propos de la sexualité, ce qui me paraît un truc important à faire apparaître, c'est comment et pourquoi ce rapport à la sexualité, ou ce rapport à nos comportements sexuels, ont fait problème, et sous quelle forme est-ce qu'ils ont fait problème, car ils ont toujours fait problème. Mais il est certain qu'ils n'ont pas fait problème de la même façon. Os problemas. Essa ideia de uma filosofia pelos seus problemas não é nenhuma particularidade do Foucault, não é? E assim, isso aparece nessa entrevista que eles recortaram, que eu acho que é a entrevista que ele deu na Universidade de Louvain, né? Que é um dos momentos, o Foucault faz muito isso, revisita a própria obra e dá um peso a uma coisa. Eu sempre acho um pouco injusto isso, porque se você for procurar outras entrevistas, ele vai destacar outros elementos. Então, reduzir muito a filosofia dele a isso, mas isso não é, para usar o termo dele, isso não é propriamente problemático. Porque, em parte, ele realmente faz um pouco essa filosofia pelos problemas em algum grau, né? Não tem muito. Agora, uma coisa que eu vou falar sobre o trecho anterior é a questão do discurso, que eles... não é propriamente ruim o que ele diz, mas a maneira como ele apresenta é quase como se assim, os termos que ele usa, né, os discursos para legitimar o poder. Veja, para o Foucault, o discurso tem uma dimensão muito material. Então, o Foucault, o discurso, ele já é, em alguma medida, proveniente, expressão desse poder. Então, poder, né? Se exerce poder por meio desse discurso, né? Assim como a verdade também já é um produto e uma maneira de exercício de poder, né, dentro da obra dele. Então, você tenta criar isso de uma maneira um pouco esquemática, quase como se fosse um pouco maquiavélico o que ele está dizendo. Não é bem isso, né? Quer dizer, ele tem... Enfim, vamos continuar para ver se ele vai aprofundar nisso ou não, né? Problemas se tornam problemas para Foucault apenas na medida da conveniência do poder exercido em um contexto particular. A ideia de que uma conduta sexual ou de qualquer ordem seja condenável em si mesma parece inconcebível nessa filosofia. Segundo ele mesmo, em sua História da Sexualidade, o que está em questão brevemente é o fato discursivo geral. A maneira como o sexo é colocado no discurso. Conceito...
eu não sei muito, porque eu tô muito sensacionalista a respeito disso, Sim. mas Uhum. é um pouco isso que ele está dizendo mesmo, esses problemas colocados no... Enfim, a questão propriamente do sexo colocado no discurso aparece no primeiro volume da História da Sexualidade. Uhum. E ele vai justamente mostrar como se proliferou os discursos sobre o sexo, mais ou menos a partir do século XIX, por exemplo, não é? E ele tá simplesmente falando isso. Bom, vamos ver onde eles vão chegar com isso, né? Conceitos como o de justiça e outros elementares para a edificação do nosso senso moral também são relativizados por ele. Il me semble que, de toute façon, la notion même de justice fonctionne à l'intérieur de la société de classe comme revendication du côté de la classe opprimée et comme justification du côté de la classe oppressive. I don't agree with that. I think that our existing systems of justice, they also embody a kind of a groping towards the true humanly valuable concept of justice and decency and love and kindness and sympathy and so on, which I think are real. Que cette notion de nature humaine, cette notion de bonté, de justice, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation, dans notre type de savoir, dans notre forme de philosophie, et que par conséquent, ça fait partie même de notre système de classe. Assim, veja, isso é uma parte bem importante do pensamento dele, se você parar para pensar, porque, bem, mas aí eu não sei nem que objeção teria, né? Porque ele historiciza essas questões. Ele sim. mostra como as noções de bom, belo, justo, todas essas coisas dependem do contexto histórico em que elas se dão, né? E que isso varia conforme o tempo. Então, o Foucault, ele certamente não é alguém que parte de uma concepção universal e absoluta, por exemplo, de justiça, né? O que é muito diferente de dizer que não existe justiça. Né? Sim, perfeito. Exatamente. Enfim, ele historiciza isso. E isso ele faz na obra inteira. A grande preocupação do Foucault é justamente sair dessas grandes categorias universais. Né? E veja, aqui eles estão contrapondo essas duas concepções no debate do Foucault com Chomsky, que é alguém que tem uma concepção talvez um pouco mais essencialista em algum grau, né? E, bom, aí me causa estranheza ver o Brasil Paralelo defendendo, por exemplo, a postura de um sujeito, né, representante da esquerda estadunidense, da esquerda mais radical estadunidense, né, que é aí sim, um marxista como o Chomsky, né? Então eu não entendo muito o que eles estão se opondo. Talvez a tentativa seja mostrar assim, olha, até o Chomsky, que era, né, estranhou esse... E, de fato, o Foucault, ele era um pouco... na própria esquerda, ele era uma pessoa que não estava preocupado em ser uma pessoa propriamente aceita nas ideias de esquerda. Veja, aí tem algumas coisas, né? O Foucault, as relações pessoais dele eram nesse campo, né? Você pensa... Com Sartre, né? Não, com Sartre nem tanto, que ele não era tão próximo, mas, por exemplo, no grupo do Althusser. Sim, eu digo os correspondentes dele, né? Exato. Ele falava com essas pessoas, era para eles que ele falava também. Os laços de amizade dele também eram muito dentro desse circuito, né? Mas ele não era um marxista, né? Quer dizer, nesse sentido, o Foucault, ele faz uma periodização que é muito diferente da história, ele tem uma concepção que é, em muitos graus, incompatível com um certo marxismo, né? Especialmente se a gente for partir para a filosofia primeira. Mas vamos deixar correr um pouco mais para ver o que aparece, né? Tá bom. O americano Noam Chomsky, que enfrentou Foucault no célebre debate de 1971, confessou a sua perplexidade após o evento. Ele me pareceu ser completamente amoral. Eu nunca havia conhecido alguém que fosse tão completamente amoral. Early in this conversation we talked about artists not being political or not letting what the artist's opinion doesn't really matter on the art itself. The art should stand on that. But does that not apply with Foucault? His actions actually speak more for his philosophy than his words. Well, his actions, his philosophy, there's a relation between his philosophy and his actions. A visita à Califórnia. Opa. Então... Vamos lá, né? Bom, existe uma coisa complicada não no Foucault, né? Mas que é a relação de, né?
pessoa e pensamento, artista e obra, né? Vida e obra, e essa relação é evidente que, bom, não vou entrar nessa questão, sim, importa ou não importa, é evidente que tem impactos, mas a grande questão, eu vou começar pela frase do Chomsky, né? Que veja, é em grande medida muito justa essa frase. Por quê? Porque o Foucault, não é que ele é amoral, que ele não tinha nenhuma moral. Talvez o termo correto, que é o que incomoda o Chomsky, é Foucault não é um filósofo normativo. E ele não é mesmo, porque ele não está preocupado em dizer como as pessoas devem agir, né? Ele está muito mais preocupado em mostrar como essas normas de conduta se constituíram, né? E está mostrando que isso não vem de uma natureza, né? Que isso surge em determinado momento histórico. Uma conjuntura de coisas. Uma conjuntura de elementos que produz a norma em determinado momento e mediada pelas instituições. Então ele vai mostrar como isso se constitui e como isso opera, né? Então ele suspende um pouco o juízo sobre essas coisas. Então veja, se você lê, por exemplo, o Vigiar e Punir, que é a obra mais conhecida no Brasil, né? Em que ele vai fazer uma grande genealogia das prisões, muito inspirada nessa ideia de instituições totais que já estava presente no Goffman e tal. Não é exatamente isso que ele faz, mas tem essa inspiração, não é? Veja, você vai ler o livro inteiro e em nenhum momento você vai ver o Foucault dizer, tá vendo, as prisões são uma instituição terrível. Ele nunca emite juízo de moral sobre essas coisas. Ele se limita a descrever e mostrar a conjuntura de fatores que possibilitou que aquilo se constituísse como tal e as funções que aquilo desempenha, né? Então ele tem uma preocupação, talvez vinda um pouco de uma certa tradição do Merleau-Ponty, de produzir isso que a gente talvez pudesse chamar de uma descrição, né? E isso não quer dizer que ele não tem nada a dizer sobre, isso não quer dizer que ele está olhando com aquilo com indiferença ou concordando, mas ele é muito mais um sujeito que faz diagnósticos do que propriamente propõe grandes soluções ou grandes transformações naquilo que ele está descrevendo, né? Enfim, e aí, bem, eles vão tentar juntar isso de obra e pessoa, porque eles tentam fazer uma construção biográfica do Foucault estranha e chegam a abordar pouco a obra, né? Por exemplo, e aqui um dado curioso, eles batem tanto nessa tecla, dizem, Foucault é um sujeito amoral. Veja, a última fase inteira da obra do Foucault é uma espécie de genealogia da ética, que é o que a gente chama de fase ética, que quando ele vai voltar desde os gregos, evidente, ele não concluiu tudo isso, né? Ele morreu antes, né? Mas ele produziu muito ainda nisso, né? Se você pegar os últimos cursos do Collège de France, a partir de 81, ali mais ou menos, todos eles são sobre essa questão da ética, né? Até o último livro de cabeceira dele no hospital dizem que era a ética do Spinoza, enfim. Mas... E no final das contas, o próprio Vigiar e Punir, como você falou, ele não vai falar tão abertamente, eu discordo disso, isso aqui é uma coisa ruim e tal, mas no final das contas, você fica com uma impressão muito forte contra o utilitarismo, né? Exato, porque em certa medida isso é uma certa crítica ao utilitarismo moral dele, né? Ele trata isso como objeção. Por quê? Porque a verdade é que a questão da ética, ela atravessa a obra do Foucault inteirinha. Ele está sempre muito preocupado com isso, porque ele sabe que a questão ética, a questão moral, é em grande parte o motor das ações humanas, né? É uma coisa que está ali presente em todo o tempo, né? E que a grande disputa política se dá nessa questão ética. Então ele está mostrando como ela se constitui. Então veja, dizer que algo não é natural é muito diferente de dizer que algo não existe. Né? Sim. Então, enfim, é um pouco isso. Só que esse estranhamento que o Chomsky tem também é completamente justificável, porque o Chomsky vem de uma tradição extremamente normativa, que está o tempo todo misturando teoria e ação, né? A praxis marxista, é daí que o Chomsky fala. Então ele estranha quando vê um filósofo que em alguma medida convive com esse campo e não tem essa postura militante no seu trabalho acadêmico, que o Foucault realmente não tinha, né? Perfeito. Bem, vamos avançar aqui, tem mais coisa. Califórnia, em 1975, foi uma experiência transformadora. Lá, ele conheceu a pujante cena gay de São Francisco e sua subcultura de sadomasoquismo, que exerceu em Foucault um fascínio arrebatador. Segundo o relato de amigos, o entusiasmo com que Foucault mergulhou naquele meio foi espantoso. Em pouco tempo, já acumulava acessórios que iam de algemas, chicotes e mordaças a uma variedade de roupas de couro. Para Foucault,
O sadomasoquismo dotava a Tá imaginando o Foucault com aquelas roupas. Não, o que eu acho interessante enfim, o que eu acho mais curioso é o seguinte, ele fala, bom, uma experiência arrebatadora, transformadora do Foucault. Veja, se você não olha para essa biografia dele, isso nem transparece na obra, porque a obra do Foucault segue um caminho tão linear, especialmente nesse período, né? Se você for ver, ele fala 75, a publicação do Vigiar e Punir, né? Então, ó, nos anos seguintes, você vai pegar os cursos que ele deu no Collège de France, é quando ele vai alargar essas análises do poder, então ele vai sair um pouco do poder mais disciplinar e tal, e vai entrar em grandes mecanismos. O curso de 76, que é o Em Defesa da Sociedade, depois 78, 79, que vão ser os cursos em que ele vai falar talvez mais do Estado. Das instituições. Exato, das instituições em um âmbito mais amplo, das questões de população. E isso é numa esteira, assim, que você consegue ver um trajeto muito linear. Então você não tem grandes rupturas, assim, na obra do Foucault, assim, especialmente nesse período, né? São novos temas que aparecem, questões, por exemplo, que durante muito tempo, antes disso ser publicado, porque isso são cursos, né? Ele foi até criticado por como se ele não tivesse abordado. E, na verdade, ele abordou, enfim. Mas é isso, não tem uma grande ruptura, né? E mesmo essa questão do sadomasoquismo, né? Veja, esses temas estão um pouco no ar. Tem o livro do Deleuze sobre o sadomasoque, né? Que é de onde vem a expressão. Então, é um pouco por aí que essas coisas todas entram na vida do Foucault. Mas, de novo, eles tentam pintar uma imagem do Foucault que é de uma coisa de uma devassidão muito grande, de uma vida muito desregrada em todos os sentidos. E assim, o Foucault era um sujeito gay nos anos 60, 70 e 80, que tinha uma concepção de amor mais ou menos livre, ou seja, ele tinha um companheiro que é o companheiro da vida dele, que é o Daniel Defer, mas essa relação sempre foi aberta, não é? Mas isso não faz dele um sujeito devasso, que viveu para o sexo e as drogas, né? Ele era, antes de tudo, um acadêmico de alta performance, que produziu muito, escreveu muito durante a vida. O dia todo lendo, estudando. Exato. Então o Foucault está mais próximo de um sujeito um pouco nerd, assim, do que dessa figura meio mitológica de um sujeito devasso, né? Enfim, isso é inclusive uma coisa visível pelos arquivos do Foucault. Então, quando você vai lá nos arquivos do Foucault, e ele foi é muito impressionante a quantidade de coisa que ele produziu. Né, tendo morrido tão jovem, com 54 anos, quer dizer, sei lá, eu olho para tudo aquilo e digo, bem, em 100 anos de vida eu não vou conseguir produzir isso que ele fez. Por isso, o próprio Daniel Defer fala que tinha períodos que o Foucault trabalhava 18 horas por dia, né? Assim, compulsivamente naquilo, especialmente quando estava preparando os cursos para o Collège de France. Então, não sei, acho que existe um pouco essa figura muito fantasiosa do Foucault, como se ele fosse uma pessoa muito devassa. E eu vou te dizer, talvez talvez seja até decepcionante para algumas pessoas que admiram um pouco o Foucault por ter sido mais subversivo, mais contra a conduta, quando na verdade, infelizmente, ele não era tudo isso, entende? Ele não era esse personagem, né? Talvez ele fosse até mais interessante se ele fosse mais isso, exato. Mas não, isso foram coisas episódicas que aconteceram na vida dele, que ele escreveu sobre, que tem uma coisa curiosa aqui ou ali, e que colam muito nele por isso, porque toda essa carga moralista sempre pesou muito na comunidade LGBT, contra pessoas da comunidade LGBT. Uma coisa curiosa, assim, muita gente que assiste o meu canal é cristão, né? Mas assim, uma coisa que eu não aprovo, tá, gente, aqui, que é o seguinte, aquelas falas recortadas dos jornalistas ali, né? Sim. Eles falando assim, a correlação disso com a obra do Foucault era muito forte, era determinante, e simplesmente mentiroso, sabe? Simplesmente mentiroso, sabe? Não tem nenhuma influência, assim, claro, nenhuma influência. Seria muito forte dizer, né? Mas assim, qual que é, o que saber disso esclarece alguma coisa sobre, sei lá, o Vigiar e Punir, ou qualquer outra coisa assim da obra do Foucault, sabe? Exato. É muita apelação, né? Esse é o ponto, é muita apelação. Não, e assim, meio despropositado, assim, porque é isso. Veja, ele teve vários parceiros durante a vida, mas, né, né? Qual é a questão que você tira disso, né? O que isso tá, em que isso afronta, né? Se a gente for pegar aqui, olha só, se a gente for listar, já que boa parte do meu público é cristão, né? As coisas que Santo Agostinho fala nas confissões que ele fez quando era mais jovem, sabe? A própria, até isso que a gente tá falando da vida pessoal.
Se a gente for pegar coisas que foram defendidas, sabe? Muita gente que me assiste ama Aristóteles e o que Aristóteles falou sobre a escravidão na época dele, sabe? Será que isso realmente... esse é o ponto, sabe? Esse é o facts of the matter da questão, sabe? Eu fico pensando, sabe? É esse o ponto da Brasil Paralelo? Enfim. Vamos ver até onde eles vão com isso, né? Vamos ver. Prática sexual de um caráter transcendente. Era como se o paradoxo da tortura e do prazer se resolvesse em um abandono dionisíaco da razão e o próprio corpo testemunhasse o desaparecimento dos limites entre o bom e o mal, o certo e o errado. Esse paradoxo, que supostamente seria capaz de impulsionar o sujeito para além da sua própria experiência subjetiva, fez Foucault celebrar o sadomasoquismo como uma representação de um conceito influente na sua filosofia, o de experiência limite. Foucault contraiu AIDS no início... Bom, só mencionando aqui, veja, é isso, eles pegam uma coisa que é muito lateral às vezes e dão uma centralidade. Veja, esse período todo que eles estão dizendo, né, experiência limite, isso aparece em alguns momentos muito pontuais da obra do Foucault. Talvez fosse até mais interessante se ele tivesse explorado mais isso, né, infelizmente é uma coisa. Mas esse período, por exemplo, que ele está mencionando, é justamente o período que coincide com o que eu mais estudo do Foucault, que é quando aparece, por exemplo, as reflexões do Foucault sobre o liberalismo, sobre o neoliberalismo, que não tem nenhuma relação com tudo isso que ele está falando. E veja, eu não estou querendo... Você estudou o curso de 79? O de 79 é o mais central, porque é quando ele vai falar isso, mas é muito importante o de 78 porque a grande parte da metodologia para fazer as análises de 79 estão no curso anterior. Mas o que eu digo é que dizer, isso ocupou um espaço muito central na obra do Foucault, sabe? Veja, é isso, é meio surpreendente até ouvir uma coisa dessa, porque eles não tiveram nem o trabalho de olhar qual era a obra que ele estava produzindo no momento em que eles estão dizendo que isso ocupou uma centralidade tão grande, né? Porque o Foucault está falando de temas bastante distantes disso na obra nesse momento, né? Então, não sei, de novo, talvez até fosse interessante se ele tivesse explorado mais, tivesse dado uma centralidade maior à questão, por exemplo, da experiência limite, que eu acho que aparece pouco, né, que, enfim, mais... Então, assim, só para esclarecer, o que o Pedro está falando, em outras palavras, se tem uma correlação tão grande entre vida e obra, por que no momento em que está acontecendo isso aqui na vida dele, Foucault está falando de coisas totalmente aleatórias ou avessas, isso, né? Então... Exato, completamente diferentes disso, preocupado inclusive com outro âmbito, porque se você pensasse, bom, talvez ele estivesse falando mais de instituições totais, como era no Vigiar e Punir, mas não, esse é o momento onde ele justamente vai falar das instituições de mais larga escala, que é quando surgem os problemas da população e tal na obra dele. Então é quando ele está falando de realmente absolutamente outra coisa, né? Realmente outra. Vamos lá. Início dos anos 80. Mas sua entrega ao hedonismo sadomasoquista e orgiástico o acompanhou até o fim da sua vida, em 1984. Se Foucault estava ciente de que, em seus últimos anos de vida, contaminou inúmeros parceiros com o vírus, é uma questão que ainda suscita debate. Mas, segundo Daniel Defer, companheiro de Foucault por mais de 20 anos, ele tinha pleno conhecimento de que era portador da doença. E, abre aspas, quando foi a São Francisco pela última vez, ele considerou isso uma experiência limite. Fecha aspas. O círculo intelectual francês da... Porque uma coisa que eu acho curiosa é que assim, ele fala assim, isso é motivo de debate. Quantas pessoas o Foucault contaminou de HIV, sabe? Exato. Assim... não é motivo de debate, ninguém debate isso. Quem que tá discutindo quantas pessoas o Foucault contaminou com HIV, entendeu? E você nem teria mesmo como saber. O Foucault, ele é uma das primeiras vítimas da pandemia de HIV nesse momento, né? Num momento que a doença era largamente desconhecida, né? E que já existia um peso moral muito grande sobre ela. E veja, o próprio companheiro do Foucault, que não foi companheiro durante 20 anos do Foucault, foi companheiro durante toda a vida, até a morte dele, né? Inclusive durante esse período, que é o Daniel Defer, nunca se infectou, né? Então, interessante. Porque ele não é portador do vírus, né? Então, isso, é uma falsa polêmica, né? Uma questão assim, e dizer, a última vez que o Foucault foi a
a Califórnia, ele considerou isso uma experiência limite. É nesse contexto que essa experiência aparece, mas isso não é uma experiência limite, não tem nada a ver com a contaminação dele ou não, com o HIV, tem a ver um pouco com as experiências que ele tinha lá, né? Não com isso, não é nesse sentido, né, que isso aparece, mas enfim, vamos lá. Tá acabando. Tá. Na segunda metade do século XX, era povoado por personalidades com preferências sexuais pouco ortodoxas. É o caso de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que trocavam cartas se gabando de usarem o prestígio como renomados filósofos para seduzir jovens, muitas menores de idade, e algumas atraídas para triângulos amorosos com o casal. Em 1977, Sartre e Simone de Beauvoir se juntaram a Michel Foucault e outros luminares da intelectualidade francesa, como Jacques Derrida, Roland Barthes e Félix Guattari, na assinatura de uma petição endereçada ao Parlamento da França, requerendo a abolição da idade de consentimento no país. Com isso, crianças e adolescentes de qualquer idade seriam considerados legalmente capazes de consentir relações sexuais. Aqui é importante fazer uma precisão, né? Porque na verdade não é isso, de novo, né? Não é isso que a petição fala, né? Durante o debate que era um debate público, na verdade, estava se discutindo a questão da idade de consentimento na França, né? E no Código Penal francês existia uma disposição discriminatória que distinguia entre relações homoafetivas ou relações heterossexuais, né? Então, a idade de consentimento era diferente para essas duas questões. Então, era isso que esses intelectuais todos se opunham naquele momento. Era esse tipo de discriminação no Código Penal, né? E aí, só que isso é uma discussão mais ampla, né? Eles são uma pequena parte dessa discussão naquele momento. Né? E essa petição vem à tona diversas vezes quando você precisa acusar qualquer um desses inúmeros signatários. Muita gente, quase toda a intelectualidade francesa assinou essa petição. Isso sempre volta à tona nesse debate com essa carga mais ou menos moralista de tentar dizer, tá vendo? Eles querem fazer sexo com crianças, quase numa espécie de requentar o mito de que comunista come criancinha. Entendi. Lembrando que tem muita coisa envolvida também nisso daí, porque assim, uma das coisas que, inclusive, enfim, é discutido, era a questão do próprio tipo, da própria tipologia do estupro na época. Exato. Né? Porque na época era considerado o estupro só contra quem seria do sexo oposto, né? Ou seja, em relações heterossexuais, né? Exato. E ali até o Foucault discute isso em algumas entrevistas, a gente pode até falar isso daqui a pouco. E assim, é só porque... E o Foucault até fala, né? Eu tenho aqui duas mulheres e vão concordar comigo na entrevista, né? Que esse tipo de mentalidade na França naquela época era uma coisa problemática e tal. Então assim, Foucault não estava muito alheio à percepção moral normal das pessoas em relação a esses assuntos, né? Exato. Mas enfim. Exato. Vamos continuar que eu acho que ele vai falar. Em uma conversa com outros acadêmicos, publicada no mesmo ano, em 1977, Foucault reforça sua posição. Existem crianças que se atiram em adultos com 10 anos, e daí? Existem crianças que consentem, que se deliciam, não é? Eu me sinto tentado a dizer, a partir do momento em que a criança não recusa, não há motivo para punir qualquer ato. Então, né, Pedro? Aqui é um problema muito sério, né? E aí eu acho que só esse trecho já coloca todo o documentário sob suspeita. Porque eles recortam dessa entrevista momentos que o Foucault está mencionando a opinião de outras pessoas, como se fossem dele, né? E o texto do Foucault sempre é particularmente vulnerável a esse tipo de coisa, porque o Foucault, não só em entrevistas, mas nos escritos mais longos também, costuma dar muita voz para os seus opositores,
né? Ele reconstrói, às vezes, argumentos inteiros para no final dele dizer, bem, mas não é exatamente assim. Você pode até pegar, e nesse caso é mais grave, porque eles recortaram isso, se você pegar a frase seguinte, a correção já aparece, você já percebe. Eu fiz isso. Quer ver? Eu mostro, então, ler para eles. Então o que acontece, né? Como o Pedro falou, né? Nesse recortezinho final, se você ler a frase seguinte, você tá vendo, vai ver que o Foucault tá fazendo um recurso retórico, enfim, se é retórico ou não, mas que acompanhou a vida dele toda, né? De ele falar assim, olha, dado isso, a gente poderia ser levado a pensar assim, e ele vai extraindo todas as conclusões disso, né? Exato. Até o último momento, né? As últimas consequências daquele raciocínio. Então, o que vem logo em seguida, eu já fiz a tradução, depois vocês podem pesquisar, é o seguinte. Mas, ou seja, ele acabou de falar aquilo, né? Eu sou tentado a dizer que, né? Ou seja, a partir do momento que a criança diz não tem problema. Ou que a criança diz sim, não tem problema, né? Aí ele diz o seguinte: mas uma coisa me chamou a atenção ontem, quando conversei com os membros do Conselho de Magistrados. Um deles apresentava pontos de vista muito radicais. Ou seja, olha como ele classifica, né? Muito radicais. Era aquele, de fato, que dizia que a violação não devia ser punida como violação, que era simplesmente um ato de violência. No que diz respeito aos filhos, ele também começou a assumir uma posição muito radical. Mas a certa altura ele pulou de repente e disse: mas tenho que admitir, se eu visse alguém tocando os meus filhos, ou seja, pera lá, né? Meus filhos não. Depois, há casos que envolvem um adulto que ocupa uma posição de autoridade em relação à criança, como pai, tutor, professor ou médico. Mais uma vez, seríamos tentados a dizer: não é verdade que se possa levar uma criança a fazer o que ela realmente não quer, simplesmente exercendo a autoridade. E ainda assim, há o importante problema dos pais, especialmente dos padrastos, que é muito comum. Então, assim, o que o Foucault está dizendo, né? Mas se você for ver a opinião de alguma dessas pessoas, né, vai dizer, elas estariam até em contradição. Exatamente, ele está exatamente mostrando que existe um problema da autoridade e que um grande número dos casos de estupro vem justamente desse tipo de relação, né, que é problemática. Ele não está... Ele está muito longe de dizer o que o documentário aqui está tentando dizer que ele está dizendo, né? Ele está justamente defendendo o ponto de vista contrário. Mas, enfim, é recorrente esse tipo de problema. Só para deixar bem claro uma coisa, nesse começo ele está dizendo o seguinte: olha, qual que era a postura radical? Pessoas que diziam que a violação não devia ser punida como violação, ou seja, que não deveriam punir. E ele chama essa postura de radical. E logo em seguida, ele afronta, sabe, esse raciocínio, dizendo, então assim, se a gente for ver por esse outro lado, não é muito de dizer, a criança não quer, a criança quer, logo, né, a gente pode fazer qualquer coisa. Não, então assim, não tem nada a ver, sabe, não tem... essa parte, assim, é muito grave o que o documentário fez por isso, porque ele faz um recorte que leva a entender que ele está dizendo exatamente o contrário do que ele está afirmando, né, e aí é muito problemático, porque assim, nesse caso eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, porque eles leram essa entrevista, né? Eles não pararam de ler ali no ponto final, onde eles citam, né? Então, enfim, aí realmente a partir desse ponto você tem até dificuldade de continuar assistindo, porque você diz, bem, qual é o propósito deles, Sim, né? Exatamente. Qual é o objetivo deles em fazer isso? Né? Mas enfim, vamos continuar, porque eu acho que no final talvez venha alguma coisa ainda merecedora de nota. Foucault, que no período de sua morte figurava como provavelmente a maior celebridade intelectual do mundo, sofreu o maior abalo em sua reputação 37. Aqui já, né, fazendo algumas correções, eles inflam muito a figura do Foucault, assim, sei lá, eu estudo, ele é muito citado hoje e tal, mas, por exemplo, o Sartre em vida teve uma reputação muito maior do que a do Foucault, ganhou um prêmio Nobel, não só ganhou, como recebeu o dinheiro e não foi pegar o prêmio, né, então ele tinha uma postura, enfim, ele era talvez muito mais assediado do que o Foucault, né? Então, não sei, é difícil mensurar essas coisas, mas eles inflam muito, assim, como se o Foucault realmente fosse uma coisa que ele não era tudo isso em vida, né? Hoje, talvez ele tenha um reconhecimento maior do que o que ele... Não que ele não tenha sido reconhecido em vida, ele foi professor do Collège de France, que é a principal instituição, né? Sim, claro. Enfim, mas... É muito longe de ser esse papa quase da filosofia, como eles estão querendo pintar, né? 7 anos depois. Em março de 2021, uma coluna do jornal britânico The Sunday Times repercutiu as acusações feitas pelo escritor Guy Sorman.
Sorman relata que durante um feriado foi visitar Foucault na Tunísia, onde ele morou no final da década de 60, e presenciou quando crianças pequenas corriam atrás de Foucault dizendo: "E eu? Me pegue! Me pegue!" As crianças tinham 8, 9, 10 anos. Ele atirava dinheiro nelas e dizia: "Vamos nos ver às 22 horas, no lugar de sempre." Ce sont des choses parfaitement ignobles, avec des jeunes enfants. La question du consentement ne se posait même pas. Foucault não ousaria fazer isso na França. Há uma dimensão colonialista nisso, imperialismo branco. Il n'était pas blanc, il n'était pas français, enfin, c'est des choses d'une laideur morale extrême. Havia jornalistas presentes naquela viagem. Havia muitas testemunhas, mas ninguém escrevia matérias assim naquela época. Foucault era o filósofo rei. Ele é como o nosso Deus na França. Qual jornalista não perderia um furo desse, né? Eu fico imaginando. Exato, né? mas veja... Não, exato. Não, e ele falou isso, o Guy Sorban falou isso na TV também, numa entrevista que ele deu na ocasião do lançamento do livro, né? Mas então é isso não é verdade, né? Primeiro, o Guy Sorban nunca foi amigo do Foucault, nunca foi visitá-lo na Tunísia, como a gente né? falou no começo. Como a gente mencionou no começo, não tem a ver. Nesse período, Foucault também já não estava mais na Tunísia. E mais ainda, o encadeamento das ideias também não casa muito bem, principalmente o final, quando ele diz, o Foucault era o filósofo rei, era o nosso... E o Foucault não era nada disso nesse período, né? Inclusive, segundo ele, isso teria se passado em 69, quando o Foucault já tinha voltado para a França, e o Foucault estava longe da fama nesse momento, né? Você tem que pensar que ele tinha algum renome por já ter publicado As Palavras e as Coisas, então ele já era conhecido, né? Mas ele ainda ia entrar no Collège de France, que é no final o reconhecimento efetivo da carreira dele, né? Então ele era um professor universitário naquele momento, né? N outros intelectuais eram muito mais relevantes que ele. De novo, o Sartre, nesse período, ofuscaria facilmente o Foucault. Né? O Foucault era um sujeito que tinha um livro de relativo sucesso na França, que era o Le Mots et les Choses, né? As Palavras e as Coisas, e tinha voltado para a França, né? Então, mesmo que dissesse, se algo como isso tivesse acontecido, tivesse jornalistas e tudo, isso teria vindo à tona sim naquele momento, né? Sim, não teria por que ter ficado escondido. Tanto é que ele é a única pessoa que falou alguma coisa nesse sentido, justamente na ocasião do lançamento do livro, e deu certo, porque ele vendeu muito livro, né? Embora tenha sido devolvidos depois, mas causou um certo... Mas é até bom a gente fazer esse vídeo alguns anos depois disso, para ver que isso é uma história tão estapafúrdia que não teve nenhuma repercussão posterior, né? Justamente porque ele próprio se calou, o Guy Sorban, porque ele teve medo da repercussão da família do Foucault e tal, que caiu em cima, né? Ele falou que teriam várias testemunhas, ele fala, né? Mas ninguém mais depois disso... Não, ninguém apareceu, porque não existe, porque o episódio não existiu, né? Porque é isso, inclusive ele denota uma intimidade que ele nunca teve, né? Porque ele nunca foi próximo do Foucault, né? Imagina, os amigos do Foucault eram outros. Sim, isso aqui, como você falou, né? É a parte realmente mais grave, assim, né? Do documentário. Exato, que é ele pegar um conjunto, e aí você realmente é um conjunto escolhido, montado para produzir uma certa imagem que você montou previamente, né? Então você pega algumas citações muito descontextualizadas de uma entrevista para tentar denotar o contrário, você remete a uma série de questões moralmente condenáveis à época, ligadas à sexualidade do Foucault, e tenta criar essa imagem de um sujeito devasso, de um abusador, que é muito falsa, né? Não repercute, não corresponde em nada com aquilo que o Foucault era, né? Enfim. Sim. Mas enfim, vamos terminar que já está no finalzinho, a gente faz umas considerações finais. A reputação pessoal de Foucault foi arranhada, mas seu prestígio intelectual escapou ileso. For today's seminar on Foucault's 1970-71 lectures on the will to know. Ele é o campeão de citações acadêmicas e suas ideias estão por toda parte. Tanto que o Enem cobrou uma questão dessa com um texto de um grande filósofo,
Michel Foucault, que é o grande Michel Foucault. E ele sempre está aparecendo aí no Enem nos últimos anos. O Colóquio Internacional Michel Foucault é um evento que acontece regularmente com o intuito de discutir... Estava na organização. Pois é, isso daí o Pedro que organizou. Pedro, você é a face oculta do Foucault. Nem fui eu que organizei, eu era um dos organizadores, foi na PUC em 2011. E celebrar a obra desse filósofo que tem uma contribuição fundamental para a compreensão das relações humanas. E só depende de você fazer com que mais pessoas conheçam a face oculta de Foucault. Compartilhe até chegar em todos. Mas eu vou te dizer, eu acho que o final do documentário é a parte mais importante. Não é porque apareceu o meu colóquio lá, não. Não é. É por isso. Vendo isso, aí eu entendo qual é o propósito de eles fazerem esse documentário. No fundo, isso não é bem um ataque ao Foucault. Porque os elementos mais supostamente bombásticos que eles trazem já foram desmentidos há muito tempo, né? Já não tem repercussão. Ele diz, a imagem foi arranhada. Não foi. Né? Quer dizer, é isso. Era uma bobagem de pessoas que estavam tentando se promover às custas de criar uma polêmica. Mas não é isso que eles estão fazendo. Eles estão usando um pouco essa figura do Foucault para atacar a academia. Para dizer que tá vendo, a academia, a universidade é um lugar... Todo mundo cita, né? As pessoas citam esse homem nefasto, né? Uhum. Então, esse é o propósito do documentário. E aí fica claro, porque aí faz todo sentido dentro da guerra de narrativas na qual o Brasil Paralelo está inserido, que é rivalizar com o espaço acadêmico, mas não pela produção acadêmica, porque eles não teriam condições de fazer isso claramente. Mas por tentar imputar a esse espaço um conjunto de preconceitos morais, né? Como se fosse um espaço... É isso, eles estão querendo ligar a universidade a uma ideia de libertinagem sexual, a um lugar... É isso, é uma tentativa de uma crítica moral muito rasa, né? Uhum. Então acho que esse é o propósito. E é bom terminar assim, porque deixa bem claro o que eles querem fazer. Porque, assim, antes de ver esse último minuto aí do vídeo, realmente você fica um pouco sem entender o propósito, né? Porque eles fizeram um documentário sobre Foucault que fala muito pouco da obra dele, menciona en passant basicamente períodos que estão ali mais ou menos dos anos 70 da obra do Foucault. Então, quer dizer, isso, né, citam a história da loucura, mas não entram no mérito, então não mencionam nada do que seria arqueologia e tal, que é um lugar, inclusive, em que houve muita crítica ao Foucault, né, ou muito debate acadêmico ainda gira em torno dessas questões, fazem essa passagem en passant pelo meio da obra e esquecem também todo o final, toda a parte da discussão da ética e tal, também não aparece. Então, você vê o documentário e diz, qual é o propósito? E no final, pelo menos, se revela e diz, bem, é isso, eles querem só criar essa figura meio mítica e repleto de condenações morais para criticar a academia, né? No final das contas é isso. E, assim, cometendo muitos erros, muitos tropeços, né? Assim, eu já estou entrando nas considerações finais, né? Uhum. Isso é uma coisa muito parecida. Quem acompanha no meu canal sabe que eu critico um pouco os tomistas, né? Que fala assim, veja, Tomás de Aquino na época ficou muito famoso, era o principal professor de Paris e tal. E aí eu falo isso porque, assim, tem uma... eu tô discutindo no canal, Pedro, um momento em que os tomistas se arrogam para si uma coisa de tradição oficial dentro do catolicismo, né? Que, na verdade, nunca tiveram, né? Nunca tiveram, e eles interpretam algumas declarações papais muito extrapoladamente, né? E aí eles falam assim, então, eles pensam que Duns Scott, que é o principal opositor dele na época, na Europa, estivesse rebatendo ponto a ponto Tomás de Aquino e tal, sendo que, na verdade, Tomás de Aquino naquela época é citado por ele menos de 2 vezes, sabe? 1 ou 2 vezes é citado. Ele vai ter a projeção que tem muitos anos depois no catolicismo, sabe? Séculos depois, ele vai ganhar essa força que a gente vê hoje. E é uma coisa parecida com o que eles fazem aqui, né? Inflam a imagem do Foucault para uma coisa que ele não era na época. Ele vai ganhando com o tempo, ele vai ganhando com o tempo. E as críticas não são pertinentes, assim, ou são mentirosas, claramente mentirosas, e, assim, absurdas, né? Ou então totalmente tiradas de contexto, né? Enfim. E não entram na obra, isso é o mais frustrante, talvez, né? Porque, pondo os pontos nos is, né? É verdade, Foucault, ele não era essa figura tão meteórica que eles querem aparentar, especialmente quando eles dizem, lá em 69 ele já era. Não, ele não era ainda isso, né? Mas ele teve um reconhecimento em vida, ele se tornou professor do Collège de France. A gente começou falando que ele foi um normalien, que estudou na École Normale e tal. Quando ele se tornou professor também, ele foi para a instituição mais prestigiada, não de formação. O Collège de France não é um lugar, o Collège de France não forma ninguém. O Collège de France, ele é um lugar onde você é pago para pesquisar.
Então, e foi para lá que ele foi. E por que tem cursos dele lá? Porque uma vez por ano, o professor do Collège de France apresenta um curso em 13 aulas no mínimo da pesquisa que ele realizou no ano anterior. E é aí que o Foucault mais produz em sua vida. Os cursos e tudo que saem são desse grande período, né? Então, isso é um grande reconhecimento em vida. Para você entrar no Collège de France, você tem que ser eleito pelos membros do Collège de France. Você propõe um projeto de pesquisa que vai ser o projeto para o resto da sua vida, né? E a partir disso você é escolhido por aqueles membros ali. Praticamente só abre uma vaga quando alguém morre. Então ele teve reconhecimento e com isso ele conseguiu viajar para muitos lugares do mundo, né? Fazer o que um acadêmico de alta performance faz num contexto de um país, a França, que é imperialista, que enfim, que promove esse tipo de coisa no resto do mundo também. Agora, dizer que ele era o maior expoente de todos... Não, aí você está inflando demais num momento em que, né, é isso, ele não era um rockstar, né? Sim, tipo, ele era um professor universitário, né, de nível universitário, enfim, de uma instituição que é a principal instituição de pesquisa da França. Pedro, me diga, você aguentou até o final? Tá vivo? Não, porque, assim, foi Pedro, menos duro do que eu imaginei que fosse. Apesar de ser isso aqui é realmente um react. Eu já tinha assistido, mas o Pedro não quis assistir de jeito nenhum antes, assim. o que ele viu aqui. Eu tinha ido atrás das coisas problemáticas, né, que eu já tinha, inclusive fui pegar e li aqui, mas o Pedro realmente não quis ver, né? Mas eu falei pra ele, não, Pedro, é importante a gente mostrar e tal. Não, eu entendo, mas é porque isso é realmente uma frustração pra mim, esse tipo de coisa, porque o Foucault, a filosofia, enfim, as coisas que a gente estuda na academia sobre o Foucault são muito sérias e dão muito trabalho. E fazer uma pesquisa, especialmente no nosso contexto no Brasil, é muito difícil, né? A gente divide isso com trabalho, com um monte de obrigações. Então eu já tenho que dar conta de uma quantidade de coisas que é muito grande. E para desmentir uma coisa, por mais que seja uma bobagem que aparece, dá trabalho, você tem que voltar nessas referências. Veja, eu nem fui exaustivo aqui. Eu queria ter ido atrás, queria ter ido atrás, por exemplo, dos textos sobre sadomasoquismo, que são interessantes do Foucault. Entende? Que daria... Exato, mas entende? Eu li isso há mais de 10 anos, eu não lembro de cabeça. Teria que ir atrás, não consigo ter tempo de fazer essas coisas. Eles querem fazer aqui, sabe? Exato. Nem é tão importante assim, porque eles não entram no mérito do que o Foucault falou sobre isso ou não. É só não acrescenta nada, porque aí ele simplesmente cria uma figura meio de um espantalho que objetiva suscitar um pouco preconceitos morais numa população, às vezes, já muito conservadora, já que tem alguma tendência a ter alguma rejeição ao Foucault pelo fato de ele ser gay, sabe? E aí é muito raso. No fundo, é uma perda de tempo. Assistir esse documentário é uma perda de tempo, você não aprendeu nada, né? Então a gente tem que vir aqui e corrigir coisas que, entende? Que também é uma perda de tempo para os envolvidos. Que a gente teve que ir atrás, levantar os dados, fazer. Então, eu tive que fazer isso. O Pedro ficou assim, não quero. Essa entrevista eu ainda consegui achar naquele dia que você me ligou e disse, ele fala disso, lembra? Eu disse, deve estar nos ditos escritos. Mas enfim, e tá mesmo nos ditos escritos. Mas é isso, tudo isso é trabalhoso. Eu sei que é uma perda de tempo, mas por outro lado não é. Porque assim, esse tipo de documentário que eles fazem, tá? Circula muito entre as pessoas. E assim, eu já até falei pra você do quanto que a Brasil Paralelo gasta, né, em dinheiro de anúncio e tal. E anunciar em si não é um problema, mas o capital que eles colocam nisso é absurdo. E assim, pra divulgar esse tipo de coisa, sabe? Roteirizado psicologicamente pra simplesmente sujar a imagem do Foucault e da esquerda, e como o Pedro falou, de tabela, ou talvez o principal alvo, a academia. A universidade. Então assim, eu acho que é importante o trabalho que a gente fez aqui, eu agradeço. Não, eu vou fazer a minha culpa. É extremamente importante você fazer frente a esse tipo de coisa, que é uma desinformação, entende? O que me frustra um pouco é o seguinte, é porque a academia é um espaço que já é sobrecarregado de demandas. Sim. Entende? Então, você às vezes tem que sair um pouco dessa bolha que é a academia e dos problemas que já estão imbuídos lá. Para desmentir esse tipo de coisa, é frustrante. Mas eu reconheço que é necessário. Por quê? Porque esse tipo de coisa ganhou uma dimensão que é um pouco inacreditável que tenha ganho. E ganhou em grande parte porque a academia não consegue ocupar esses espaços. Sim, né? Então eu acho que é importante vir fazer isso, desmentir, dizer, olha, se posicionar e dizer, olha, não é disso que se trata. Isso não faz entende? O menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Exato.
Agora, é frustrante também porque quando você assiste já dá pra suspeitar, quer dizer, isso é um filme gravado com um sujeito à meia luz, num ambiente meio escuro, Face como se ele Oculta tivesse... é o nome do programa. como se ele estivesse num porão, revelando supostos dados muito secretos que na verdade são públicos, entende? Então tem toda uma roupagem estética para te conduzir a uma certa, não é a um certo entendimento, é uma certa sensação, porque é com isso que ele vai brincar, né? E não deixa de ser um pouco frustrante você assistir isso e dizer, bem, mas teve alguém que acreditou numa coisa montada desse jeito? Mas teve, muita gente acreditou. Muita gente acreditou. Então, como eles fazem com muita gente, né? Eles fazem vários programas desses, né? Sobre outras personalidades também, né? Exato. Não, e assim, e aí, para crítica não sendo só negativa, realmente tem um ponto muito positivo. A montagem é muito bem feita, né? Sim. Então, quer dizer, você consegue recortar, fazer recortes de tela, então é muito bem editado, né? Então, isso é mais assustador ainda, porque mostra que existe uma certa quantidade de recursos sendo empregadas para uma coisa que poderia ser muito melhor do que é, né? E lembrando, tá, gente, assim, o meu propósito não é aqui simplesmente dizer, eu concordo com tudo do Foucault, acho Foucault melhor que todo mundo. Nem o Pedro que estuda o Foucault, acho que é o propósito dele fazer isso. Não. Mas assim, é simplesmente dizer, se você quiser criticar, por exemplo, a gente até discutia antes sobre isso, pega o José Guilherme Melchior, sabe? Você que é de direita, que é conservador e gosta, sabe? O José Guilherme Melchior fez um livro que na época teve uma repercussão interessante, até o Pedro falou hoje que é citado, né? Apesar de ter ser um pouco datado em algumas coisas, mas o Melchior fez um trabalho excelente, ele leu absolutamente tudo disponível na época sobre Foucault, né? E teve conclusões que foram as mesmas de vários outros especialistas em Foucault. Ele foi chamado para fazer sobre isso, talvez até a gente grave um vídeo só para fazer uma resenha do livro. Mas então, assim, esse tipo de crítica da Brasil Paralelo não tem nada a ver com o que o Melchior fez. E é realmente, assim, surpreendente também. Eles também, aí tem uma questão de forma também que vale a pena mencionar, que é isso, apelar muito para dados biográficos e tal. E agora, sendo honesto, isso nem é uma preocupação muito da academia, né? Você vê, eu até sei elementos da vida do Foucault, mas isso não está muito presente nos meus estudos. Eu sei isso porque a gente convive, ouve das pessoas, termina lendo, óbvio, o livro lá do próprio Defer, a própria biografia do Foucault, em algum momento a gente lê isso, quando você está muito inserido. Mas isso é uma coisa muito lateral, assim, do estudo de um autor, né? Uma coisa muito, talvez, menos importante, né? Porque a gente centra em outras coisas. Então, mesmo o que a academia faz é muito diferente do que, por exemplo, esse documentário faz, né? Não só no conteúdo, mas também na maneira de encadear as coisas e na maneira de explorar os problemas, né? Sei lá, eu estudo Foucault há muito tempo, desde 2008, mais ou menos, quando eu mais ou menos comecei a ler isso de forma mais sistemática, e eu não tenho essa relação afetiva com algumas pessoas até têm, não acho que seja muito prudente, né? Mas é isso, eu leio isso porque ele fornece ferramentas muito interessantes para enfrentar problemas que a gente tem até hoje, análises até hoje, então é um pouco isso, assim. Tem pessoas às vezes que veem um documentário como esse e ficam horrorizadas, se sentem pessoalmente tocadas. Não sei, não é muito esse o meu caso. O meu horror é muito mais por isso, porque pelo que foi feito, que é um grande desperdício. É isso. Bem, gente, desculpa o nosso desabafo aqui no final. A gente até estendeu o vídeo um pouco mais para além do que eu queria que fosse a duração. Se vocês continuarem aqui esse último minuto em que ele só fala coisas que hoje as pessoas chamariam de cringe, né? Coisas um pouco vergonhosas. Mas, enfim, eu agradeço aqui ao Pedro. A gente vai tentar gravar um outro vídeo agora aqui, falando mais agora propriamente da pesquisa dele, que vai ser um vídeo bem mais interessante, eu imagino. Mas obrigado por terem ficado aqui. Não se esqueçam de que vocês podem comentar, divulgar para os seus colegas, deixar o seu gostei, favoritar, enfim, fazer tudo que vocês já sabem fazer muito bem feito. E, obviamente, também dizer o que achou, né? Se quer que eu traga o Pedro mais vezes ou outros intelectuais que estudam assuntos academicamente, né? E, claro, por favor, considerem inscrever-se no curso A Formação da Opinião. Muita coisa que eu aprendi com análise de conjuntura foi com Foucault e o Pedro me indicando algumas coisas também estão lá de alguma forma. Então, considerem e é isso, gente. Forte abraço. Até mais. Até mais. Obrigado, gente. Pedro. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.